Olá, pessoal. Vamos então fazer o complemento da aula sobre a análise da distribuição de doenças no tempo e no espaço. Então, vamos falar um pouco sobre a distribuição das doenças no espaço, a distribuição geográfica propriamente dita. Onde a doença ocorre? É essa a pergunta que se deve fazer. Ela é tão antiga quanto a origem da medicina, tendo em vista que a obra de Hipócrates, datada do século V a.C., denominada Dos Ares, dos Mares e dos Lugares, já falava disso, já se interrogava sobre isso. As investigações médicas, elas, dentro da obra do Hipócrates, o Hipócrates já preconizava que as investigações médicas deveriam considerar as características das localidades onde as doenças ocorriam, principalmente no que diz respeito à temperatura e à posição em relação aos ventos. Então, a saúde não se explica somente pelo equilíbrio interno do corpo, mas também pelas relações que o corpo mantém como um ambiente. Segundo Hipócrates, o homem é inseparável do seu ambiente. Bom, nós demos algumas definições de epidemia, né, surto, e a endemia? A endemia se refere à presença constante de uma doença dentro dos limites esperados em uma determinada área geográfica por um período de tempo ilimitado. A endemia, ela acontece quando há uma constante renovação de suscetíveis, nós falamos deles na outra aula, na comunidade, ou seja, os suscetíveis se renovam na comunidade, pessoas novamente expostas àquela doença. Então, as exposições múltiplas e repetidas desses suscetíveis a um determinado agente faz com que ocorra uma doença endêmica como a malária na região norte do Brasil. Então, aqui mostramos a distribuição geográfica da incidência parasitária anual da malária no Brasil. Esse mapa que vocês estão vendo, eles fazem uma classificação aí de um gradiente, né, de risco para essa doença, e nas partes mais escuras, os municípios em vermelho e mais escuros são aqueles que estão relacionados ao alto risco de incidência parasitária anual, ou seja, mais de 50 casos para cada 1.000 habitantes. Nós vemos ali muitos municípios da Amazônia, do norte do Brasil, Roraima, né? E as cores mais claras aí, por exemplo, o amarelo ainda no Mato Grosso do Sul, em Goiás, no Distrito Federal, de fato, né? No Mato Grosso, né? Nós vemos aí que no Maranhão que acontece ainda um risco baixo, mas ainda ocorre risco de malária e também riscos baixos no litoral de São Paulo, no litoral do Rio de Janeiro, no interior do Paraná. Então vocês vejam que a malária ela se distribui por todo o Brasil, mas a sua incidência ela é mais importante em determinados lugares. E a gente pode entender um pouco por que, né, as questões ambientais relacionadas a isso. Então, a distribuição geográfica ela faz uma análise espacial que pode ser descritiva, como eu fiz aqui para vocês, mas esse mapa ele está fundamentado nos dados. Então, esses dados aí foram de 3 de agosto de 2021, a fonte, o sistema, né, de anotação dos dados referentes à malária no Brasil. Aqui nós vemos aqui dois gráficos, essa figura 4 à esquerda, a série histórica dos casos de malária no Brasil. Então nós vemos aí que a análise temporal, que nós falávamos antes, né? Aqui são os anos, que são anos aí desde os anos 60 até o início do século 21. Então, uma tendência de aumento grande, né, do caso de malárias. E aqui a mesma coisa, né? O número de casos de malária é conforme as espécies, segundo o Ministério da Saúde, 3 tipos de espécies diferentes, mas o que a gente percebe nos dois gráficos é um aumento desde os anos 70, 60, 70, um aumento do número de casos de malária no Brasil. Bom, estou falando de geografia, né, de análise espacial, mas a análise temporal é fundamental, porque a análise espacial ela vai estar mostrando a dinâmica
dessa análise temporal. Então, aqui a gente vê a distribuição mundial da malária em azul e das áreas onde ocorre a resistência a um determinado tipo, e em branco áreas onde não ocorre a transmissão da doença, e em azul escuro as áreas de maior risco de transmissão da doença, e veja que ela coincide com as regiões de maior calor e umidade da Terra. Então, mostrando aqui os pontos, né, aqui numa cartografia mostrando os pontos com as diferentes espécies, né, e aqui o fundo do mapa mostrando as áreas de maior incidência e os pontos mostrando aí os tipos onde eles ocorrem. Aqui um modelo gráfico interessante que fala do ciclo biológico do Schistosoma mansoni, né, da esquistossomose. Então é importante entender, né, a gente estava falando da questão temporal, de como isso afeta o ciclo vai afetar diretamente a distribuição temporal e, consequentemente, espacial também da doença. Então, aqui mostrando um ciclo que se inicia a partir do ovo, e na água os ovos liberam os miracídios. Esses miracídios invadem o caramujo de um determinado gênero. Esses esporocistos multiplicam-se nas gerações sucessivas de caramujos. Então, aqui nós vemos corcórias abandonam o caramujo e nadam livres na água, penetram na pele do ser humano, e aí, entrando na pele, podem, após a penetração, transformam-se em esquistocemoídos. Eu não conheço esses detalhes do desenvolvimento da doença, que se disseminam pelo sangue, atingem o fígado, onde se maturam as formas adultas, né? Eles vão maturar lá, e os indivíduos adultos acasalam e migram para o plexo venoso, tal, do intestino, os ovos são expulsos com as fezes. Então, é um ciclo, né, de infecção, né, de desenvolvimento do Schistosoma mansoni, né, desse bicho, e como ele está relacionado aí com o ser humano. E aqui a gente vê focos de transmissão clássicos da esquistossomose na zona rural de Pernambuco, foto de 2015. Aqui a foto 16 também mostra um foco de transmissão peridomiciliar perto de uma casa de esquistossomose, os caramujos, na zona urbana de Pernambuco. Essa foto um pouco mais antiga, de 2010, mas é do mesmo acervo aí da Elaine Gomes. Aqui também mais algumas fotos do acervo dela, mostrando criadores temporários. Então, a ilustração à esquerda mostra a influência dos períodos climáticos sobre os focos da transmissão da esquistossomose em Porto de Galinhas. Então, quando chove, quando está seco, as condições ambientais, né, de favorecimento do desenvolvimento, né? Aqui o criadouro à direita, na foto 2, o criadouro permanente na região da Zona da Mata Pernambucana, São Lourenço da Mata. Passando aos mapas, né? Então, a distribuição geográfica da esquistossomose no Brasil. Então, esse mapa à esquerda aí mostra positividade, ou seja, testes, né? Distribuição da esquistossomose segundo o percentual da positividade em inquéritos que foram feitos para se identificar se houve ou não houve. Então, observa-se a ocorrência da esquistossomose de forma intensa e moderada na zona litorânea da região Nordeste, desde o Rio Grande do Norte, se estendendo até a costa litorânea do Espírito Santo. Eu estou fazendo uma análise descritiva dessa distribuição geográfica. Na região Sudeste, a doença também atinge Minas Gerais, onde ocorre intensidade variada em quase toda a extensão do estado. E vale destacar a ocorrência da esquistossomose em 2 estados da região amazônica, o Pará e Roraima, que nesse último, em Roraima, observa-se localidades com prevalência acima de 15%, percentagem que é relativa a casos importados de áreas endêmicas em virtude do fluxo muito grande migratório de trabalhadores, segundo Gomes, 2017. Aqui algumas características biológicas do vetor. Então, os vetores da esquistossomose mansônica são moluscos da classe dos gastrópoda,
da família Planobiardae, do gênero Bionfalaria, com conchas planas enroladas em espiral, como vocês veem na figura. São pulmonados, são onívoros e hermafroditas, vivem exclusivamente na água doce. No Brasil, 3 espécies desses moluscos são vetores responsáveis pela transmissão da esquistossomose, segundo Bezerra, Fernandes e Etienne. Então, nós vemos aí o nome das 3 espécies, né? O Bionfalaria glabrata, o Bionfalaria stramínea e o Bionfalaria ternagophylla. Né? Aqui a distribuição desse Bionfalaria giabrata, então mostra ampla distribuição geográfica, principalmente ao longo da faixa litorânea, ocorrendo desde o Pará até o Rio Grande do Sul. Veja que ele tem uma grande penetração no interior, né? Na região norte do Paraná, parte do sudoeste de São Paulo, boa parte todo do Rio de Janeiro, né? Espírito Santo, perdão, Rio de Janeiro também, Minas Gerais, boa parte, a Bahia, toda a parte, metade da Bahia, praticamente todo o litoral. Então, no norte do Brasil também ocorre. Então, ele tem uma ampla distribuição geográfica. Isso já é a distribuição geográfica da outra espécie, o Bionfalaria stramínea, que mostra uma distribuição ausente apenas nos estados do Amapá e de Rondônia. Ele aparece praticamente no Brasil inteiro, né? A gente não vê aqui, mas aparece também no Rio Grande do Sul. Não aparece, só casos não apareceram em Rondônia e no Amapá. Há ampla distribuição próximo ao litoral e bem interiorizado. Aqui a distribuição do Bionfalaria tenagophylla, que já tem uma distribuição geográfica mais restrita, que vai do sul da Bahia até o Rio Grande do Sul, mas penetra muito no estado de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro como um todo, Espírito Santo como um todo o litoral, praticamente todo o litoral norte de Santa Catarina e muitas localidades pulverizadas ali no Rio Grande do Sul, até mesmo aí o norte de Minas Gerais. Então, isso é para a gente ver um pouco como funciona. Eu fiz uma análise descritiva, né? Mas isso vem de dados, né? Para fazer esses mapas, vocês sabem, né? Usamos os sistemas de informação geográfica, cartografia, para a gente poder fazer esses cartogramas. As referências das 2 aulas, tanto da análise temporal como a análise espacial, Cristo Robaina, a análise geomorfológica em unidades de conservação da natureza, o caso da Estação Ecológica Serra Geral dos Tocantins, que está no Ateliê Geográfico, Cortês, Lira da Silva Dantas, aspectos gerais sobre a transição demográfica e epidemiológica da população brasileira em Enfermagem Brasil, Gomes, que eu citei mais de uma vez, Conceitos e Ferramentas da Epidemiologia, publicado aí em Recife pela editora da Universidade Federal de Pernambuco em 2015. Também ela, junto com Domingues e Barbosa, Esquistossomose, Manejo Clínico e Epidemiológico na Atenção Básica, publicado em 2017 pela Fiocruz de Pernambuco. O Kretli, a Antoniana Kretli, perdão, as grandes endemias no Brasil, publicado na Gazeta Médica da Bahia, um suplemento. Romero, Princípios Bioclimáticos para o Desenho Urbano. Pessoal, até a próxima.